pastor. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Deus assim abençoe cada um dos irmãos. Nós vamos aproveitar o tempo para ler as Escrituras. Nosso texto está na carta do apóstolo Judas, no Novo Testamento, o penúltimo livro da Bíblia. O versículo é o versículo 5 e 6. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Nosso Deus, nosso bondoso Pai Celestial, pedimos que o Senhor venha no nosso meio, receba nossa adoração, nosso louvor, perdoa os nossos pecados, corrija-nos através da sua palavra, fala conosco, Pai. Queremos ouvir a sua voz, no nome de Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Vamos falar sobre prisões eternas. Ele está falando de prisão eterna, mas o irmão Branham, ele está nos ensinando que não tem um inferno eterno. Então, no versículos 5 e 6, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Não há um inferno eterno, mas existe uma prisão eterna. Não é que aquela pessoa vai ficar naquela prisão eterna. Ele vai ficar ali até o juízo do grande dia. Mas o que são essas prisões? Às vezes nós estamos lendo a Bíblia e ela fala que aqueles anjos que não guardaram o seu principado, Deus os reservou em prisões eternas. Eles não guardaram a sua própria habitação. E nós sabemos que houve um anjo que foi o líder desses anjos. Esse anjo foi Lúcifer. Lúcifer, o que quer dizer, né? Anjo de luz. Ele é um anjo de luz. E ele arrastou do céu a terça parte dos anjos. Ele conseguiu convencer. Na sua batalha, Lúcifer com Miguel, ele queria fazer um reino acima do reino de Miguel.
E ele queria ser semelhante a Deus, semelhante ao Altíssimo. E houve uma batalha no céu. O pecado aonde começou? No céu. Não foi na terra. Termina na terra, mas começou no céu. E o céu é o lugar santo. E foi ali que começou o pecado. E o Senhor Deus lançou para baixo esses anjos que não guardaram o seu principado. E Deus os colocou em prisões. Em prisões. Nós também somos prisioneiros. Nós somos prisioneiros de Cristo. Nós somos os seus prisioneiros. Jesus, quando estava falando sobre a sua igreja, em Mateus capítulo 16, ele disse sobre a revelação, ele ia edificar a sua igreja. Sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então as portas do inferno iam guerrear contra essa igreja. O inferno tem portas. Se há portas, são portas para entrar. Que às vezes as pessoas estão presas aqui e elas não sabem. As pessoas estão nas trevas aqui, mas elas não sabem. Às vezes elas não sabem nem o que são essas trevas. E eles estão em trevas aqui. Eles não podem enxergar. Eles não podem ver. Você veja bem, um pastor, teólogo, formado, de renome mundial, não conhece o nome do Pai. Conhece a Bíblia e não sabe o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batiza as pessoas no batismo católico. Estão em trevas. Estão em prisão. É só ele passar ali em Atos que ele vai ver que a igreja começou batizando em nome do Senhor Jesus Cristo, mas ele está cego. Ele está em trevas, ele não pode enxergar aquilo ali. Você pode, ele não pode. Ele enxerga Mateus 28, 19, mas ele não enxerga Atos 2, 38. Ele não enxerga a ceia com vinho forte, não vinho doce. Ele não enxerga a ceia com pão asmo. Ele não enxerga que uma mulher não pode cortar seu cabelo, não pode usar roupa de homem, calças, não pode se pintar. Ele está cego. Ele está em prisão. Porque foi Deus que colocou eles nesta prisão. Aí nós damos graças a Deus por ter um profeta que vai nos mostrando essas coisas. Amém. Nós sabemos que a mensagem de Lutero, no seu tempo, era luz. Depois que passou o tempo, não era mais luz para os dias de Wesley. Ela se denominou, se transformou em trevas. A luz mesmo era a mensagem de Wesley, era a santificação. Mas de repente, o tempo terminou para aquela luz. Aquela luz já tinha se transformado em trevas. Quando veio os pentecostais, a luz de Wesley não serve. Então o que é Lúcifer? Anjo de luz. Aí ele passou a ser anjo de luz para a mensagem luterana. Ele passou a ser anjo de luz para a mensagem wesleyana, que já tinha vencido. Ele sempre foi anjo de luz. Os seus ministros são ministros de justiça. 2 Coríntios capítulo 11. Veio o movimento pentecostal.
povo falando em língua, profetizando, tendo visão, maravilha. Era uma restauração dos dons. A luz já não estava mais com o movimento de Wesley, já estava no movimento pentecostal, a luz maior. Porque a luz dos dias de Lutero, ela era uma luz pequena, no meio daquela escuridão. O Wesley já era uma luz maior. Nos dias de Lutero, eles fumavam cachimbo, tomavam vinho, porque eles viviam numa luz pequena. Quando veio Wesley, a luz era maior. Já condenava o cachimbo, já condenava o vinho, já condenava as danças, as pinturas, as roupas degotadas, porque a luz era maior. Quando veio os pentecostais, Satanás invade o movimento de Lutero e de Wesley, porque ele é anjo de luz, mas é daquela luz que já está denominada, aquela luz que já está em trevas, aquela luz que não alumia mais. Mas de repente vence o tempo dos pentecostais. Os pentecostais se denominam. Então o que acontece? Satanás invade a área pentecostal. Ele toma aquela luz, porque Deus já estava tratando com o profeta Branham. Já era uma luz maior do que a luz dos pentecostais. Já estava trazendo o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, a santa ceia com pão asmo, com vinho, com lava-pés. Já veio trazendo a revelação dos 7 selos. A luz já era maior. Já não era uma luz de lanterna, já era um farol, já iluminava para a eternidade. Agora, Deus, a vereda do justo, diz as Escrituras, é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Porque Branham vem e abre e revela os 7 selos. Revela o novo nome. Porque Branham é perfeição. Branham já não é graça. Branham já não é misericórdia, é perfeição. Quando chega em Branham, é perfeição. Agora, os anjos caídos, esses que estavam nas trevas, porque o movimento luterano virou treva, denominação, e aqueles anjos ficaram presos ali. Você vê que são gente boa, hoje eles têm hospital, faculdade, estão na política, ajudam os pobres, porque o povo hoje eles querem ajuda. As pessoas querem ajuda. Nós não pedimos ajuda para político. Tempo de eleição, eles vêm da igreja, né? Eles não vêm antes, né? Eles vêm da igreja. Mas nós nunca precisamos pedir ajuda. Levantar oferta. Mas os anjos caídos, eles estão dentro dessas prisões. A igreja adventista é uma prisão. Estão ali até o dia do juízo. Eles estão presos na igreja Testemunho de Jeová, é uma prisão até o dia do juízo. A prisão começou no catolicismo, até o dia do juízo. Você vê que tem superlotação, então eles fazem mais presídios. Aí veio Wesley, veio Lutero, Zwingli,
E esse estudo foi se denominando Igreja Batista, Igreja Assembleia de Deus. É prisão. Até um dia é prisão, é trevas. Se eles pudessem vir aqui, mas não pode, porque aqui tem Moisés e os profetas. Os mortos não podem, mas se eles pudessem, eles iam dizer alguma coisa, mas não pode. Então nós vamos ver essas prisões aqui, presos, porque, como disse o irmão Branco, que as pessoas se agarram nas palavras dos seus pastores, entre a vida e a morte. E você tem que se agarrar nas palavras do seu pastor. Você tem que respeitar o seu pastor. Você tem que crer no seu pastor. Que se é um assembleano, tem que crer no pastor assembleano. Tem que crer no pastor batista. Não, mas eu só creio em Deus. Não, você tem que crer que Deus está no seu pastor. Senão você vai ser espírita. Consultar espírito. Deus é espírito. Ah, mas consulta é Deus. Não, Deus na terra está em carne. Ele colocou um pé na terra e outro no mar porque ele se encarnou em um profeta. Amém. O povo de Israel pediu um libertador. Apareceu um homem, Moisés. Clamaram. Daqui a pouco abriu uma nuvem. Não, apareceu um homem, Moisés. Então, irmão Brana, nossa mensagem é um pouquinho longa. Agora, casamento e divórcio 11. Agora estamos cientes, ao fazer essas declarações, que alguém, mesmo que uma só pessoa, irá se agarrar a isto como se estivesse entre a vida e a morte. Há muitos de vocês aqui que irão embora crendo, naturalmente. Muitos de vocês talvez não irão. Muitos talvez não vão. Mas eu sei, no meu ministério, que há pessoas que vêm me escutar e dão atenção ao que eu tenho a dizer. De bem, ou elas estão sentadas neste lugar esta manhã, internacionalmente, de muitas partes dos Estados Unidos, Canadá e além mar. E você pode imaginar a tensão que isso exerce em você. Saber que o destino eterno deste homem está posto em suas mãos. Porque ele vai se agarrar ao que você diz. Tem gente que diz, não, eu estou crendo no irmão Branco. Não, você está crendo no seu pastor. O povo da ressurreição isolada, ele está crendo no pastor dele. Que o que ele está dizendo ali é verdade. Ele está crendo nele. Ele não está crendo no irmão Branco, ele está crendo no seu pastor. Está crendo naquele ministério. Porque aquele ministério é que está pregando a mensagem. Um pastor da dualidade, aquele povo diz, não, mas não é o irmão Brana, é seu pastor. Agora não é Brana, é o João, é o Pedro, é o José. A mensagem é dele, mas você está crendo no nome ali. Você tem que crer nele. Verdade, senhor. Irmão Brana, você tem que respeitar ele, respeitar aquele ofício que está ali. É aquele ministério. Porque nós não estamos na igreja por causa da mulher do pastor, do filho do pastor. Não, por causa do ministério. Você sabe que tem um ministério naquele homem. Aquele ministério de Moisés foi provado. Até o Coré creu. Até certa altura, para sair do Egito, ele creu. O Datã, o Abirão, aqueles 250 maiorais, eles creram para sair dali. Que eles viram a vindicação. Depois eles escreveram. Depois estavam livres.
Então você segura nas palavras daquele líder, Hebreus 3, verso 17, obedecei os vossos pastores. Os vossos pastores, como aqueles que devem prestar conta no dia do juízo por suas almas. É eles que prestam conta. Às vezes a gente vê levantando alguns espíritos, diz, não, eu vou ficar só com a mensagem, vou ficar só com as fitas. Esse já é espírito errado. Para que tem pastor? Que você vai se aconselhar com ele. Você não se aconselha com fita. Bota as fitas, vai se aconselhar com ela. Aí você vai rodando uma, roda outra, né? Você tem que ter um ministério, que você crê naquele ministério. Olha aqui o irmão Branco diz no parágrafo 15, casamento de divórcio. E agora, novamente, eu gostaria de dizer que, nesta ocasião, sabendo que pessoas se agarram às suas palavras, elas se agarram ao seu pastor. E, naturalmente, eu tenho sido um pastor. As pessoas criam nele. E elas se agarram às palavras de um pastor exatamente como se estivesse entre a vida e a morte. Elas se agarram às palavras de seu sacerdote exatamente como se fosse morte e vida. E naturalmente o pastor, talvez com tudo que ele saiba como fazer, ele está ensinando o seu povo exatamente como foi ensinado no seminário. Sem dúvida que o sacerdote também, nas diferentes religiões que tem sacerdote, naturalmente o pastor realmente é um sacerdote, é um intercessor. O povo que vai na Assembleia, na Batista, na Adventista, eles creem no seu pastor. Eles creem. E eles creem que ele está dizendo para eles a verdade. Vai você dizer que eles não tá, que o pastor está errado. Eles, não, o pastor não está errado. Tem uns que dizem, não, eu sigo a Deus. Mas como é que você segue a Deus? Não, leio a Bíblia, eu oro. Não. Deus tem que estar numa carne para você seguir. De repente pode ser até o diabo naquela carne, mas você vê Deus. Você pensa que é Deus. É como um menininho disse, mãe, ela disse, não, Deus vai nos ajudar. Quando viu aqueles trovões, e o menino tinha medo de trovão. Deus está aqui conosco, mãe, mas Deus, eu queria tocar, eu quero um Deus que tem pele, que eu sei que Ele está aqui mesmo. O Deus que estava ali era a mãe dele. Ele agarrava na saia dela. Ele estava segurando. Vamos lá um pouquinho. Então o pastor é o quê? Um intercessor. Às vezes as pessoas deixam o pastor por último. Aí todos os problemas, tudo deu errado, né? E aí vai consultar o pastor só por último. Deixa Deus por último. Está errado. Aí eles fazem os negócios dele e deixam Deus por último. Eles acham que vai dar certo. Você está errado. Mas falar com o pastor vai dizer que não é para fazer. Ele já sabe que o pastor vai dizer que não é para fazer, porque ele já sabe que aquilo é errado. Vamos voltar aos anjos. Eu tenho aqui a mensagem de Cristo é o mistério de Deus revelado. Vamos ler nela. Note, nesses últimos dias, Lúcifer está fazendo a mesma coisa, 548. Vocês podem ver isso? O diabo fazendo a mesma coisa, edificando uma igreja híbrida,
uma híbrida por membros híbridos. Híbrido pelo conhecimento em vez da palavra, pelo homem intelectual em vez do homem nascido de novo, edificando um reino intelectual que superará em excelência ao pequenino rebanho de Cristo. Está vendo? Quem é que fez isso? Anjos caídos. Mas eles caíram aonde? Aquilo que eu falei para vocês. A Bíblia disse que foram anjos caídos, 549, da mesma mensagem. A Bíblia diz que foram anjos caídos que deram ouvidos a Lúcifer em vez de Cristo, a quem eles uma vez pertenceram. Está isso correto? 550. Agora ouça com atenção. Anjos caídos. Que tipo de anjos? Lutero, Wesley, católico, pentecostais, que não mantiveram seu primeiro estado como os anjos fizeram e têm caído em organização. O movimento de Lutero foi de Deus, mas depois da morte de Lutero, o que entraram? Disse Mombrana, anjos caídos. Aí vamos levantar este nome, né? Vamos formar uma organização. Prisões eternas, entraram na negrura das trevas. Aí nós pensamos que a prisão que eles estão lá embaixo. Não, gente, é aqui mesmo. Esses anjos estão presos. Estão presos. E uns ficam presos em Mateus 28, 19. No batismo da Trindade. Outros ficam presos no 7º dia. Não, mas tem que guardar o sábado. Aí eles ficam naquela prisão chamada Igreja Adventista. Aí veio os wesleyano trazendo a santificação, o catolicismo. E veio os pentecostais. Também são prisão. Agora, depois daquele movimento de Deus, aí entra a personificação, que são anjos caídos, que vão tocar aquele movimento, como se fosse o movimento de Deus. Se você não vai chegar lá na frente da igreja Assembleia de Deus e dizer que são anjos caídos. Você sabe que são anjos caídos. Você vai ter compaixão daquelas almas que estão ali. Você vai ter amor no seu coração por elas. Amém. Porque você sabe que elas estão perdidas. Você não vai chegar lá e dizer, vocês são perdidos. Não. É o seu amor no coração, a sua intercessão. É a sua oração em espírito por aquelas pessoas. Amém. Mas que eles estão perdidos, eles estão. É essa escritura. Que hoje, diante de toda essa grande luz da verdade, nós conhecemos o verdadeiro batismo, a verdadeira ceia, e eles nunca saíram daquilo, daquele batismo da Trindade, daquela ceia errada, não creram no lava-pés. São anjos caídos, estão em prisão, e aquilo ali é a porta do inferno. E a porta do inferno não pode prevalecer contra esta revelação. Glória a Deus. Vamos mais um pouquinho. Que não mantiveram o seu primeiro estado como os anjos fizeram. Eu estou citando quase que Judas. O profeta está citando Judas 1 e 6. Como os anjos fizeram. E tem caído em organização como o poder principal de Lúcifer em Nicéia. E o que eles fizeram? Organizaram uma grande associação ecumênica de ministros para fazer uma imagem à besta, como a Bíblia disse, e edificando uma economia cristã que fechará as portas dessa igreja e de outras como esta. Está vendo Lúcifer em seu trabalho? Agora, o 552.
O que eles fizeram? Venderam-se por arrazoamento de sabedoria e educação, como fez Eva. Anjos caídos fizeram. Wesley foi um homem de Deus, mas o que seguiu a ele? Anjos caídos se meteram nisso. Branham foi um homem de Deus, mas o que seguiu depois de sua morte? Será que não veio uma luz maior depois? Da morte de Branham não veio uma luz maior? Quando ele foi proibido por Deus de não explicar a terceira puxada? Os que combatem a terceira etapa, onde estão? Em prisão. Verdade. Quem combateu a mensagem de Wesley ficou na prisão luterana. Quem combateu o pentecostalismo ficou na prisão wesleyana. Quem combate Apocalipse 10, 8 a 11 está na prisão de Apocalipse 10, 1 a 7. Porque aquele ministério já passou. A mensagem é a mesma. A Bíblia de Lutero foi a mesma Bíblia que o Wesley usou. Ou não foi? A Bíblia que os pentecostais usaram foi a mesma que o Wesley usou para pregar a santificação. A mensagem que João está usando é a mesma que o povo da primeira e segunda etapa estão usando. Verdade. Eles não estão na negrura das trevas? Quando eles não podem ver o Cordeiro fora do trono, nós estamos. Mas alguém teve misericórdia de nós, teve compaixão, orou por nós, e nós podemos ver um novo nome, o Cordeiro se transformando em leão. O último eleito já entrou. Nós temos visto isso, porque Deus nos deu uma luz maior. Naquela mensagem, o sétimo selo, 299, o irmão Branham disse que aquela luz que estava acima dele falava com alguém. Ela voou para aquela tenda e disse: eu te encontrarei ali. Agora, as pessoas estão esperando que o irmão Branham retorne para cumprir a visão da tenda. A visão da tenda cumpriu em Jeffersonville quando os 7 selos foram revelados, foram pregados. Ele disse que era uma tenda, que era um quartinho, que era uma catedral. Uma tenda. Não, isso é um quartinho. Foi naquele quartinho que ele desceu ali. Que ele desceu na tenda. Branham é na tenda. Amém. Porque às vezes nós estamos pensando que vai se cumprir, vai ter aquela multidão, milhares de pessoas, vai ser curado. Não. Quando Isaías 61 se cumpriu, tinha umas pessoas ali. Jesus disse: hoje se cumpriu essa escritura. Era pouca gente na sinagoga. E tinha uma meia dúzia de pessoas doentes. Ele veio, ele orou por eles, curou eles. E ele fechou ali e foi embora. E cumpriu aquilo ali. Nunca mais vai cumprir. Isaías 61. Se esperar, aí aquela outra parte, o dia da vingança, ficou para esse último dia, que ele desce com a cabeleira branca. A batalha de Armagedon. Vamos ler mais um pouco aqui. Cristo é o mistério de Deus revelado. Anjos caídos se meteram nisto. O que eram os anjos antes? Seres criativos de Deus. Porém deixaram-se enganar pela sabedoria de Lúcifer. Deixaram-se enganar por Lúcifer, por uma luz. Lúcifer é luz. Deixaram-se enganar por uma luz. É luz. Os luteranos é uma luz. É aquela luz de Lutero. Ela não serve para hoje.
luz de Wesley não serve também para hoje. Vocês lembram que quando Jesus veio, ele encontrou os anjos caídos? Eles caíram da onde? Da mensagem de Moisés. Eles eram anjos caídos. Eles disseram: nós somos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou com Moisés. Você está nem sabendo de onde veio. Aquele ali era a luz maior. Era Jesus. Eles estavam ali com as lanterninhas, com as velas de Moisés. Moisés era o profeta. Mas Moisés falou de Jesus. Um fala do outro. Diz: nós somos de Moisés. Você pode ver que as pessoas, cada um tem uma velhinha na mão. Cada um tem uma lanterninha. Um de uma pilha, outro de duas. Né? Cada um tem uma lanterna, uma LED. E os fariseus e os sacerdotes disseram: não, nós somos de Moisés. Moisés disse que não podia nem comer carne de porco, ele disse que tem que comer carne humana. E eles achavam que tinha uma luz maior, que Jesus era do diabo, era um demônio. Eles eram o quê? Anjos caídos. O que se tornou a mensagem de Moisés para eles? Trevas, prisão. Eles estavam presos na mensagem de Moisés. Jesus era a liberdade para eles. Jesus era a chave. Jesus era a porta. Jesus era a salvação. Eles não puderam ver. E Deus os cegou mais ainda. Agora, o que está se tornando a mensagem desse dia? Vamos ser realistas. Vamos enxergar prisão. Gente, o povo, eles estão presos. Deus os prendeu em ressurreição isolada. Deus os prendeu. Tem um fanatismo tão grande sobre o filho do profeta. Nós cremos nele, como o Bruno falou, e não tem fanatismo. Fizeram fanatismo, usam aquilo como proselitismo, para tirar o povo das suas igrejas, para vir para a igreja deles. Prisão, negrura das trevas. Pastor, mas é a mensagem de irmão Branco. Isso era a mensagem de Moisés. E eles eram os anjos caídos, estavam presos, e irmão Branco disse que eles eram corvos. Eles eram um urubu, que aquilo já tinha virado carniça. Você não vê como é tão esclarecedor a mensagem desse dia? Ela é diferente. A mensagem desse dia é diferente. Amém. Cordeiro saiu do trono. Deus tem novo nome. Ele não chama mais Jesus, ele chama Brana. E não se deve orar no nome de Brana também não. Porque é o nome do arrebatamento, que dá fé para o arrebatamento. Amém. Por quê? Estamos livres. Mas daqui uns dias, esta mensagem também vai virar prisão. Daqui uns dias, essa mensagem de João vai virar trevas. Que a grande tribulação é trevas. Que não é todos que seguem essa mensagem, não está no rapto. Tem alguns que seguem essa mensagem porque tiveram conhecimento dela, não revelação. E quem tem conhecimento da mensagem, dá problema. Agora, quando você tem revelação, você tem o Espírito Santo. Amém. Você é diferente. Quando você tem revelação, Deus fala com você. Ninguém te engana. Mas também você está quieto. Você sabe em quem você tem crido. Você sabe que Ele é poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia. Mas como, pastor? Nós, essa mensagem se torna prisão, se torna.
você agarra em coisas. Veja bem, as pessoas agarram nas palavras dos seus pastores entre a vida e a morte. Eu vi uma vez um pastor contou a história de como pegar a armadilha para pegar um macaco. Você coloca uma armadilha, uma gaiola, que a mão dele entra para pegar o amendoim, e ele agarra. Só que ele não consegue tirar a mão. Para ele tirar a mão, ele tem que soltar aquilo. Mas ele não quer soltar. Aí ele pega um parágrafo e ele fica ali. Ele pega um credo e ele fica seguro naquilo. Ele fica seguro, fica preso. Até que alguém vem e lhe pega. Porque ele não quer soltar, ele quer aquela fruta, aquele amendoim. Para ele tirar a mão, aí ele vem com a mão vazia. Ele não quer vir com a mão vazia. Ele não quer ceder. Para ele ceder, ele tem que ter luz. Ele tem que raciocinar. Gente, às vezes você tem que ceder e reconhecer: estou errado, estou errada. Amém. Senão você vai morrer. Espiritualmente você vai morrer. Porque quando você segura, sua mão não sai. Está preso. Aquilo ali é uma armadilha, está preso. Mas quando você solta, assim, não. Eu tenho que ceder, eu tenho que confessar. Não posso fazer isso, é errado. Senão você se torna um anjo caído. Aí você vai para essa prisão. Deus te prende aqui. É ali mesmo que ele prende. Aqui julga, aqui prende. Isso aqui é pão, isso aqui é liberdade, isso aqui é prisão. Você pode ver o adventista, ele está preso no sábado. O sábado está aqui. O assembleano está preso, o Pai, Filho e Espírito Santo está aqui também. Só que para ele é prisão. Para ele é escuridão. As pessoas da mensagem que estão divididos, que não se dão com a gente, está preso também na mensagem. Eles estão presos naquilo que eles acham que está certo. Se tornou prisão. Você não viu que aqueles sacerdotes estavam presos na lei de Moisés? Mataram Jesus dizendo que estavam certos e estavam fazendo a coisa correta de acordo com a lei. Eles podiam provar, mas estavam errados. Eles estavam presos. Não é somente as pessoas da Santíssima Trindade que estão presos, mas as pessoas da mensagem de Malaquias 4 e Apocalipse 10 estão presos. Faz a acepção de pessoas, não tem o amor, não tem o Espírito Santo, se prenderam um dogma, não cede para a verdade do dia. Não pode ver Deus falando ainda nesse dia através da esposa, através do ministério quíntuplo. Não pode ver Deus falando o que ele proibiu que Brana falasse. O tempo de Brana estava no fim e o Senhor disse: não explique nada. Você explicou a primeira e segunda etapa e cometeu um erro. Agora essa terceira puxada, não explique. Em outras palavras, não é para você. Esse aqui é um serviço para a esposa, para o ministério que está vindo. O ministério, ele diz, está em operação agora mesmo. O irmão Brana estava esperando pregar a festa das trombetas, pregar aquelas trombetas.
profeta, e Deus disse para ele: elas soaram debaixo do sexto selo. Isso já aconteceu lá. Ele disse: não, eu tenho que trazer aquelas pragas, aquelas trombetas. E o Senhor disse: elas soaram debaixo do sexto selo. Isso já está resolvido. Ele estava pensando em trazer aquela tenda, mas já tinha se cumprido. Ele já tinha revelado tudo. Apocalipse 10, 1 a 7. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocasse a trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, como revelou os profetas, seus servos. Cumpriu. O mistério se cumpriu. Mas ele pensava que ainda ele poderia fazer aquilo. Ele tentou ir a Israel, já estava no Cairo, no Egito. O Senhor disse: não é hora para os judeus. Volta, vai para Portugal, para a Índia. Eles estão esperando por você lá. E quando chegou na mensagem, perguntas e respostas sobre os seus, que perguntaram para ele aquilo, ele disse que Deus teria 2 homens, Moisés e Elias. Mas ele já estava querendo ir, porque os líderes das Assembleias de Deus, Levi, Petros e outros, mandaram imprimir 1 milhão de Novo Testamento na língua hebraica. Já estavam distribuindo, deram passagem para ele. E quando ele estava no hangar ali para embarcar, em meia hora, aqueles judeus iam ver o sinal do Messias. E ele dizia: aí está. Só que ele era gentil. E quando chega nos selos, ele disse que eles serão, aquelas 2 testemunhas são judeu. Judeu prega para judeu, gentil para gentil. Deus estava tratando como um gentil, num gentil. Amém. Mas no seu coração, ele disse que ele tinha que ir a Israel. Os pastores pegaram aquilo ali. Não, Mombrana vai a Israel. Eles vão ficar presos até o dia do juízo com aquilo. E vão responder pelas pessoas que eles enganaram com aquele dogma. Parágrafo 25, mensagem de perfeição. Vou mostrar aqui para vocês se vão responder ou não. Que vamos ver vocês. Eu detestaria me apresentar no julgamento e saber que tive alguma pequena inconstância, tendo uma revelaçãozinha peculiar, e guiei erroneamente as pessoas. Eu não quero que elas tenham meu espírito ou minhas ações, mas eu quero que tenha o Espírito de Deus pela palavra de Deus e os produz a verdade. Eu detestaria chegar no dia do juízo, ter que responder por uma revelaçãozinha peculiar que tive, e as pessoas foram enganadas, se perderam, e eu tenho que responder. Eu os mantive presos. Quando os selos veio, os selos esclareceu tudo. Quando Mombrana pregou as eras, ele pregou que o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6 era a igreja primitiva. O povo ainda estava preso. Quando veio os selos, o Espírito Santo disse: não, esse é o anticristo, não é a igreja primitiva. Os selos veio corrigindo tudo. Os selos eram uma luz maior. Brana disse para o Dr. Liveu, BRANHM, perfeição. Quando vem João pega as mesmas mensagens de Brana, Abraão restaurado 45, e diz: HM faz parte do nome de Deus. Então, se HM faz parte do nome de Deus, Brana é o novo nome, porque Brana tem o HM, tem 7 letras. Inventou João isso? Não! Ele encontrou na mensagem parado na brecha. Eu te darei um sinal eterno. 7 é o número de Deus. Amém. Amém. Quantos picos existem? Ele diz
7. Quantas letras tem teu nome? Aí precisava de vir uma luz maior para nós. Ele disse: aquela luz que estava acima de mim falava com alguém. Não era uma pessoa, uma luz, mas uma luz é pessoa. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Jesus era uma pessoa. E os seus apóstolos, ele disse: vós sois a luz do mundo. E eles eram pessoa. Branda era luz do mundo no seu dia. Paulo foi luz do mundo no seu dia. Eu sou luz para vocês nesse dia. Amém. Amém. João é a luz para a esposa nesse dia. Ele é a luz. Para 25, mensagem à perfeição. Vamos terminando, estamos quase terminando. Deixaram-se enganar por Lúcifer, por uma luz. Lúcifer é o quê? Luz. E os luteranos se deixaram se enganar por uma luz inferior à grande luz. Irmão Brano prega a grande luz resplandecente. Eles deixaram se enganar, os wesleyanos, os pentecostais, por Lúcifer, por uma luz. Eles disseram: falar em línguas é evidência do Espírito Santo. Quando veio a luz maior, disse: não. A ciência cristã diz: é o amor. Mas quando a luz maior veio, disse: não. A evidência é receber a palavra da hora, do dia. Então deixaram-se enganar por Lúcifer, uma luz. Tudo é luz. A mensagem é luz. Tudo é luz. Quando entra um movimento denominacional numa cidade, ilumina. As pessoas católicas deixam de adorar a imagem, vai para aquela igreja dos anjos caídos. Porque tem uma luz maior do que o catolicismo. Isso não está dizendo que está salvando o povo. Porque quem salva é Jesus. Mas quando vem aquela grande luz, você sabe o que é uma grande luz? Você não pode ficar olhando para ela. Essas pequenininhas você pode olhar. Mas se é um farol, se é 800 watts, você já não olha. Você vai dizer: pastor, tira essa luz daí. Quando Moisés desceu do monte, eles colocavam um véu, porque não podiam olhar para a face de Moisés, que brilhava. E quando Deus passou a falar através de profeta, foi ali no deserto. O povo pediram: deixa que fale Moisés e não Deus. Então quando essa luz é uma luz pequena, 15 watts, 10, você olha para ela, mas põe 800 watts ali. Aí quando vem aquela grande luz sobre o batismo, ceia, profeta, novo nome, o povo não olha para aquilo, que é forte. As pessoas fazem assim, fecha os olhos. Para olhar para aquilo ali tem que ser outra luz. Tem que ser outra luz maior, a fé. Para dizer amém àquela mensagem que está vindo, aquela palavra que apareceu ali. Amém. Aí você vê que aparece 3, 4 pessoas daquele movimento, que veio através daquela luzinha. Porque o Evangelho, ele cega. O Evangelho é uma luzinha pequena. A revelação esclarece. Amém. Por isso o novo nascimento é uma revelação. Você tem que nascer. A mulher não dá luz, então você nasce. A luz aparece. Você é luz, mas não aquela Lúcifer. Você é a grande luz, não é Lúcifer. Amém. Porque se você é Lúcifer, amanhã você estará dando problema aos seus irmãos. Vai estar matando o Abel como Caim matou.
porque você é Lúcifer. Você não é Cristo. Cristo é a grande luz. Como a grande luz vê, aquela pequenininha ali, nem aparece. Você acende aquela pequena, clareia nada. Porque ela é pequena. Ela teve o seu valor no seu dia. Lembra quando nós aceitamos o Evangelho? Você dava valor àquela luzinha. Mas de repente Deus começou a te mostrar uma luz maior. Você passou a enxergar mais longe. Que você não enxergava com aquela luzinha Lúcifer. E hoje você consegue enxergar. Outro vem e diz, mas eu não vejo que o novo nome é branco. Porque é Lúcifer. Não enxerga. Meu irmão Brana disse, se ele pudesse captar, ele disse que não houve nenhum movimento, nem um piscar. Os anjos pararam até de tocar, de cantar, porque senão Satanás ia descobrir. A revelação dos 7 trovões. Quando começou a pregar essa mensagem, o Cordeiro sobre o trono, os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos, o novo nome, o último eleito já entrou, o Cordeiro transformou-se em leão, o propiciatório virou-se em fumaça, em juízo. Satanás diz, mas onde é que é isso? Não, isso está errado. O Cordeiro está no trono ainda. Se ele descobrisse primeiro, que dano ele não ia fazer. Ele fazia uma danonação. Ele disse, não, Cordeiro sobre o trono não. O novo nome é Jesus. Viu como é que se apegou? Viu? Ele lá nos dias de Jesus, ele disse, nossa, só é de Moisés. Hoje ele diz que é de Jesus. Hoje ele diz que é de Jesus. Ele diz que Jesus está no trono intercedendo. E que o novo nome não é Brana. Irmão Brana disse, se houvesse algum movimento naquele dia, ele ia descobrir. E veja bem o dano que ele ia fazer. Você veja bem o dano que ele fez com o nome de Jesus. Você não está vendo isso aí? Só que o novo nome é perfeição. O novo nome é uma luz maior do que a luz de Jesus. É maior do que a luz de Jesus. Que a luz de Jesus, ele ainda controlou. Ele está usando ela. Agora a luz brana, ele não usa. Porque Deus chegou na sua perfeição. No seu novo nome. A luz Moisés, a luz Elias, a luz Paulo. Mas quando chega em brana, ele nem gritava com ele. Ele só falou bem baixinho. Ajoelha nos meus pés. E deixa essa pobre alma diante do auditório, onde estavam os grandes pregadores. Aquele homem que destruía as igrejas, quebrava os bancos. Ele disse, ajoelha nos meus pés. Falou baixinho. O segurança vinha e disse, não, pode deixar que deixa aqui. Ali estava Deus. Precisava de segurança. Amém. Ele foi curvando. Era uma luz maior. E ele foi se curvando. De repente o homem estava em perfeito juízo. Os pregadores gritavam, ele disse, não. Ele disse, olha, ajoelha nos meus pés. Ele tinha estado com ele no nome de Jesus lá no deserto. Amém. E lá, no homem Jesus, ele disse, olha, eu te darei todos os reinos do mundo, mas prostra nos meus pés. E Jesus lá dentro disse, daqui a 2000 anos tu vai ver. Tu vai prostrar nos meus pés diante do povo. Amém. Jesus ficou quieto. Tinha que ainda morrer no Calvário.
dá sua vida por nós. Depois que ele nos redimiu, ele aparece no século XX num homem chamado Branham, e Satanás aparece para destruir a igreja. Já vem destruindo as denominações, né? Mas quando chegou aonde Deus estava no pequeno homem, ele só falou bem baixinho e disse: ajoelha nos meus pés. E ele foi ajoelhando, né? Lá ele queria que Jesus ajoelhasse. Agora, Brana, Jesus em Brana, com um novo nome, o nome de vencedor. Aleluia. Ajoelha nos meus pés. E ele ajoelhou. Isso agora vai embora. Deixa o homem. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Aqueles que não creem, Deus destrói. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Estão lá, presos. Morreram, estão presos na prisão, Assembleia, Metodista, Batista, até o grande dia da segunda ressurreição. Eles não guardaram o seu principado. Estão presos. É como o apóstolo dos pés sangrentos. Ele chegou no céu e ele queria saber onde é que estavam os metodistas, os luteranos, os batistas. Não tem nenhum. Você vai achar eles lá embaixo. Aqui só temos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Ele escreveu no seu livro, inspirado, a vida que ele teve com Cristo. Você vai encontrar esses lá embaixo. Metodista, batista, assembleano. Você vai encontrar tudo no inferno. Por quê? As escrituras dizem que eles estão em prisão eterna, até o juízo do grande dia. Porque eles são os anjos caídos. Eles caíram em organizações. É tão bom ter um profeta, né? Amém. Vamos orar? Temos pedido de oração aqui, nós vamos colocar diante de Deus. Você tem uma necessidade, um pedido de oração? Manifesta com levantar de sua mão. Às vezes nós pensamos que dinheiro resolve o problema. O que resolve o problema é fé. Amém. O dinheiro até atrapalha. Verdade. É fé. É oração. Nós temos que orar em todo o tempo, em espírito, na firma, na escola, na direção do carro. Nós temos que estar em oração. Amém. Nós temos que ter uma vida de consagração. Não é na internet, nos filmes, novela. Não, isso aí você está alimentando o seu espírito. Verdade. Você está pesando mais sua alma para não ir ao arrebatamento. Está pesando ela, não vai mesmo. Pesada. Se bota um CD, uma pregação, a pessoa dorme. Né? Bota um filme, sono, vai embora. Você tem que dormir dentro do filme. Tem a palavra, você tem que ficar desperto. Amém. Amém. Nosso Deus, aqui eu tenho, Deus, esses nomes que eu coloco diante de Ti. Tu sabe quem são eles, o que eles precisam. Aleluia, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, soluciona seus problemas e ajuda eles. E os que levantaram suas mãos,
Ajuda, o Senhor sabe o que eles estão pedindo. Meu Deus, muito obrigado por essa reunião, pela sua palavra, Pai. Nós sabemos que a palavra é muito forte, mas é a verdade. É verdade. Temos que falar, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos esclarecido. Fortalece e abençoa teus filhos e filhas. Tenha misericórdia de cada um de nós. Oh Deus, muito obrigado por esta hora. Eu te agradeço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora acompanha cada um de teus filhos para os seus lares. Os abençoe, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, que eles recebam o que eles estão pedindo agora, em teu santo nome. Amém. Você tem que crer na palavra falada. Se você pediu, Deus já concedeu. Você não é primeira e segunda etapa, você é terceira etapa, terceira puxada, palavra falada dessa mensagem. Da hora. Deus te abençoe. Enquanto o irmão Levi canta um hino, vocês estão despedidos em nome do Senhor. Quando você fica triste, desespero insiste em te abater, angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas